pessoal, sejam bem-vindos para o nosso podcast de inauguração do O2 Hub. E claro, não poderia deixar os temas, né, como empreendedorismo, inovação e tecnologia. E para a gente debater hoje aqui, nesse podcast aí que vai estar sensacional, está aqui ao meu lado Fernanda, né, representando a Intep, Diego Andreazzi, representando a Fundação Inova, e aqui ao meu lado o CEO da Oxygen Web, falando um pouquinho também das tecnologias do marketing digital. Sejam bem-vindos aí, pessoal! Olá, muito obrigada, é um prazer estar aqui, agradeço o convite e vai ser muito bom esse nosso bate-papo. Com certeza. João, Diogo, Fernanda, o prazer é todo meu. Estamos aqui à disposição para poder contribuir aqui com o ecossistema. Legal, então você já começamos bem, né? Já falou em ecossistema aí que tem nos assistindo, pô, o que é esse negócio de ecossistema, né? Mas acho que se a gente falar de empreendedorismo, tecnologia, é uma coisa... muitos vão falar modinha, né? Mas é a realidade que a gente está vivendo. A gente está fazendo esse podcast, os celulares estão aqui do lado, ou seja, tudo está acontecendo 360 graus, né? A informação hoje é rápida, é ágil, né? E hoje, para criar-se um ecossistema, precisa entender os papéis, né, dos fomentos de empreendedorismo, tanto no lado público, tanto do lado privado. E seria legal vocês colocarem um pouquinho, né, começando pela Feira aqui, né, qual que é o papel da Intep hoje, o que você faz ali na Intep para quem está nos assistindo entender um pouquinho do seu trabalho, Fer. Legal, o ecossistema ele é formado por vários atores, né, que eles se unem, né, para desenvolvimento econômico, social da cidade, do ambiente que eles estão inseridos. Hoje eu represento a Intep, eu sou gerente, a Intep é a incubadora tecnológica aqui de Presidente Prudente, e a gente tem como objetivo, como missão, transformar ideias e projetos em negócios, né? Nós oferecemos a infraestrutura física, tecnológica, capacitação, suporte empresarial, para que esses projetos e esses empreendedores, né, eles tenham suas ideias transformadas e gerem negócios. E aí, Diegão? Olá, gente. Então, eu sou diretor da Inova Prudente. A Inova é um espaço público, é um centro de inovação que tem a missão de fomentar o empreendedorismo, seja em políticas públicas, seja em cursos, seja em eventos, seja em palestras. A gente tenta incentivar e como poder público a gente é bandeira branca. Então, é lá que a gente tenta concentrar os mais diversos atores de uma forma que todos possam contribuir e que a nossa cidade possa crescer nessa área de tecnologia e empreendedorismo. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa. Há quantos anos existe a Intep e esse trabalho vem sendo desenvolvido? E o Inova também, há quantos anos eles estão aí? A Vocês Intep estão ela tem 26 anos. 26 Caramba. anos, são muitos anos. Então, a Intep é uma iniciativa, né, da UnoOeste, da FIP, da Unesp, da Associação Comercial, da Prefeitura e também do Sebrae. Então, em todos esses anos, foram transformados vários projetos. A gente tem um número muito grande de pessoas que passaram pela Intep, mas hoje a gente tem, em média, 40 empresas já consolidadas que iniciaram suas atividades dentro da Intep. Legal. A Inova é de 2017, então tem 5 anos apenas. O prédio é um pouco mais antigo, 2011. Salvo engano, era um antigo... Perdão, 2001. Era um antigo Senai lá na época. E com o passar do tempo, o foco, que era mais a área de curso de curtimento de couro, foi deixando de ter a demanda aqui no município. E até que em 2017 virou a atual Fundação Inova Prudente. E, cara, é uma estrutura, né? Tanto Intep Gigante. quanto Fundação Inova, assim, muito bacana, né? E de tecnologia, de Sim. pessoas, né? De dar esse aporte, né, pro empreendedorismo em si, né? Vocês sabem dizer se na região tem alguma coisa de estrutura semelhante ao que a gente tem em Prudente? E esse trabalho do Inova é só Prudente? Vem a região, como que é lá dentro, para quem não conhece? Tá, bom, para quem não conhece, a Inova tem 4.400 metros quadrados, é um espaço enorme, bem grande, são 3 blocos, lá tem auditório, anfiteatro, várias salas de aula, vários laboratórios com computadores, e tem o famoso coworking, que é um espaço público, lá existem 7 salas esse ano que vem terão mais 3, então vão para 10, e mais um espaço superior que é o mezanino, e aí a gente tem mais cerca de 12 empresas que trabalham em espaço coletivo, são biombos. E com relação à região, assim, São Paulo tem um grupo chamado Ambientes Paulistas de Rede de Inovação, Ambientes Paulistas de Inovação, são várias cidades que são cadastradas junto à Secretaria do Estado.
próximo, assim, cada cidade tem a sua realidade, né? Prudente, a Inova ela é a realidade para uma cidade do porte de Prudente. Até algumas pessoas que vão lá até se surpreendem, porque, na verdade, a Inova é um porte para uma cidade maior do que Prudente. Então, para a realidade Prudente, a Fundação é um espaço bastante interessante, maior do que a Fundação Inova, do que a gente conhece. Aí a gente tem Sorocaba, São José dos Campos, que hoje é a referência no Brasil. Aí lá a gente já está falando de um espaço que circulam cerca de 3 mil pessoas por dia. Um parque tecnológico. Sim, lá é um parque, tecnológico. Já são centros maiores, né? Mas se você considerar Prudente uma cidade de 220, 250 mil habitantes. 220 mil habitantes. Né? Então a gente tem algo muito grande para a nossa região. É uma né? estrutura incrível, né? E apoia pessoas de todas as idades, empresas, apoia as universidades, instituições de ensino. Então é algo muito bacana para a gente enquanto cidade. Legal. E para quem é da região quiser vir, a porta aberta lá, porta aberta, só chegar, só trazer um projeto. Exatamente. E olha, pessoal que está nos acompanhando, eu mesmo já fui várias vezes lá. Às vezes sábado você quer pensar alguma coisa diferente, quer estar num ambiente diferente, vai lá, participa do coworking, né? Faz todo um network também com outras empresas que estão lá. É muito bacana mesmo. E o Inova é muito bonito, né? E a gente recebe pessoas de fora, todo mundo quer conhecer. Sim. E todo mundo que conhece fica impressionado, de fato, com a infraestrutura e com a beleza do lugar, né? A gente é uma Super troca, moderno. né? Assim como nós recebemos, acredito que também vocês recebem aqui pessoas de outras cidades que vão para conhecer e quem sabe transformar lá a cidade deles. Do que nós ficamos sabendo, por exemplo, mais recente, Três Lagoas e Dourados. Foram lá, a gente apresentou o espaço, os projetos, e eles abriram lá o ambiente deles. Essa é uma das missões também, servir de inspiração. Assim como eu também, quando eu entrei lá, eu fui em outros ambientes conhecer. É a troca de informação, né? Sim. A gente mesmo, quando a gente foi abrir o hub aqui, a gente esteve em Maringá, foi conhecer uma estrutura do pessoal da Evoa lá, né? A gente esteve em São Paulo, na Cubo, né? Que é bacana Que também. é super bacana, acho que é a maior do Brasil, né? Sim. E é esse negócio, troca de experiência, de conhecimento, de ver como funciona, o que é o ambiente. Porque para quem não está acostumado, é um negócio tudo muito diferente, né? E as pessoas envolvidas dentro do ecossistema, elas são bastante disponíveis, né? Todo mundo está disposto a contribuir. Então, por vezes a gente percebe, as pessoas confundem o que é Intep, o que é Inova, mas a gente é complementar, atuamos como parceiros, mas por vezes, participando de reuniões, capacitações, a gente observa a disponibilidade de fato das pessoas em falarem, olha, o meu modelo de negócios é assim, o meu edital funciona de determinada forma, tudo no intuito de contribuir, né, com o desenvolvimento desses espaços. Muito bom. Eu acho que agora é aquela hora fogo no parquinho, né? Vamos falar de assuntos aí que a gente consegue, né? Cara, empreendedorismo, né? Sabe que eu me lembro na época de faculdade, fiz administração, e colegas, né, da minha época faziam administração para serem empresários. Sim. E hoje a palavra empresário é uma palavra que ficou um pouco para trás, né? Sim. Não, eu quero ser empreendedor. Até a palavra empreendedor vem de dor, né? Entender uma dor e atender uma dor de mercado. Mas a gente, ao mesmo tempo, vê muitos empreendedores digitais, né? Isso aí o Diogo Sim. gosta de pesquisar bastante, né? Eu até chamo assim, tu sabe aqueles barbudos digitais? Clique aqui, ganha 1 milhão, arraste pra Isso. cima, vou te ensinar. Saiba mais. Cara, como que a gente fala empreendedorismo hoje nessa E durante a vivência? pandemia, o termo, né, ele ficou bem mais conhecido, todo mundo é empreendedor, mas todo mundo pode ser empreendedor. Eu sempre tenho para mim que empreendedorismo, na verdade, ela significa transformação, né? A gente transforma a nossa vida, a realidade local, a nossa carreira por meio do empreendedorismo. E aí eu posso empreender não abrindo uma empresa, né? Mas resolvendo problemas, identificando oportunidades dentro do local que eu atuo. Bacana. Mas é um assunto extremamente amplo, né? São muitos conceitos, são muitas possibilidades. Hoje a gente já começa a falar de empreendedorismo com crianças, né? As escolas, o novo ensino médio, o Inova Kids, e essas crianças, elas associam geralmente o empreendedorismo, né, ao ato de ganhar dinheiro, ficar rico, ser chefe, investir, né, mas a gente começa desenvolvendo
competências, comportamentos que são fundamentais para a vida da pessoa. E tem que ser na base, né? Coisa que Com certeza. na nossa época não tinha, né? De ensino público, ou seja, no Não. particular. Pô, eu nunca tive uma aula no ensino médio, nem na faculdade, pra falar a verdade. Até porque é pra- algo novo, vamos dizer, em si. Até pra gente na faculdade, né, algo que parecia distante. Eu lembro, na faculdade, em 2008, eu tive a disciplina de empreendedorismo. Assim, eu não me recordo, de fato, né, os conceitos ali abordados, mas era algo distante para mim naquele momento. E hoje, quando a gente conversa com algumas crianças, né, eles já conseguem identificar o que é, de fato, empreendedorismo. Talvez porque a gente tem acesso à informação, né, por meio da tecnologia também, que a gente tem mais claro isso, mas é algo muito legal a gente está construindo, e por isso que eu penso que o empreendedorismo tem poder de transformação de fato, e para a gente falar de empreendedorismo é muito bom. Hoje eu estou na UnoOeste, represento a UnoOeste, a gente tem um trabalho super grande de empreendedorismo, eu sempre fico contando isso porque eu tenho... Na verdade, eu fico muito feliz em ver uma preocupação tão grande em fomentar a cultura empreendedora dentro de uma instituição. Eu acho que esse é o caminho, né? Nós formamos profissionais que, por vezes, eles têm conhecimento técnico ali, mas não sabem gerenciar recursos, não sabem identificar oportunidades, e é muito importante que a gente fale sobre isso. Eu vejo assim, eu tenho uma visão um pouco crítica, não queria misturar, mas para mim não tem como, né? Politicamente falando, a gente passou aí 12 anos de um governo que enxergava na população um caminho do Estado. O Estado, o concurso público, a carreira pública. E recentemente, por isso que talvez o empreendedorismo começou a ser falado mais recentemente, a gente adotou uma política mais liberal, que o empreendedor, que o esforço próprio, que a carreira construída ali por esforço próprio, ela estava mais valorizada. E a gente começou a ter um empreendedorismo com mais evidências nas escolas, nas universidades, nas políticas públicas. E aí as pessoas começaram a enxergar o empreendedorismo como uma fonte de renda. Independente, paralelamente também pode ser ao seu trabalho. Você pode ter um trabalho CLT, carteira, normal, e você pode, final de semana, à noite, não no mesmo horário, né, gente? Não dá, fazer né? as duas Aí não coisas dá, ao é mesmo sacanagem. tempo. Tem gente que faz, né? Tem também. E ter ali a sua, também, a sua outra fonte de renda. Eu também vejo, assim, influências que a gente tinha na TV do passado. O empresário era sempre o cara bandido, é sempre o vilão, é sempre o cara que tá com o dinheiro na mala. E mais recentemente a gente começou a ter empresários que apareceram mais nas redes sociais. Então, as pessoas começaram a enxergar os empreendedores, os donos de empresa, com mais influência. Aquele cara que gera renda, que gera emprego, que gera valor para a sociedade. Legal. Eu acredito que assim, a Fer falou um negócio interessante. Você pode ser empreendedor onde você trabalha, dentro da empresa onde você trabalha. Se ajudar a empresa a mudar a forma de trabalho, o processo de trabalho, trazer algo inovador dentro da empresa onde você trabalha, você já está sendo empreendedor. Com certeza, se for uma boa empresa, você vai ser reconhecido por isso. Com certeza. Né? Agora, o empreendedorismo, eu acho que ele está muito ligado à luta, né? Também. O cara que decide, cara, eu vou ser empreendedor, eu vou batalhar por isso, ele vai matar um leão por dia. E o empreendedor chega uma hora que ele começa a se misturar com o empresário, porque você vai empreendendo o negócio, o negócio vai dando certo, você vai se tornando empresário. Só que você não pode virar só empresário e deixar de ser empreendedor. Você tem que ter a mescla dos dois dentro do seu DNA. Porque se você se tornar só empresário, talvez chegue um momento que você deixe de ser empreendedor. Então, assim, tem que viver um pouquinho dos dois, tem que entender um pouquinho dos dois e sempre viver nesse ecossistema de inovação, de buscar algo diferente, não tá satisfeito. Cheguei aqui, tô satisfeito, pra mim tá bom. Eu acho que o empreendedor é aquele cara que nunca tá satisfeito, ele tem sempre metas, bateu uma, vai pra próxima, né? Ele nunca deixa a meta em aberto pra depois dobrar ela, ele sempre tem uma meta, ele bate ela e ele busca uma nova meta maior. Legal. É uma coisa bem interessante, né? Acho que o ser empreendedor, realmente, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é montar uma empresa. Mas muita gente esquece da carreira, né? Pensar na sua carreira. Só que quando a gente fala em carreira, é conhecimento. E aí entra até o fator tecnologia na nossa conversa. Hoje a tecnologia, ela chegou, né? Já está no meio da gente, só que muitas pessoas não sabem usar para adquirir conhecimento. Por exemplo, leituras de livros. Né? Eu acompanho o Diego aqui, eu também tenho um hábito de leitura, eu devoro, acho que cada mês 2 a 3 livros. Mas por quê? Lá na minha infância, até uma coisa que ninguém sabe,
né? Eu morei dentro de uma escola, vocês sabiam? Também não. Na escola? Morei dentro da escola. Oxi. Meus pais, minha mãe é professora, Nossa, e meu pai era, espero que não. e meu pai era zelador de uma escola pública aqui. E aí eu morei, cara, 7 anos nessa escola. Dentro da escola, Caramba. praticamente. E aí sabe o que acontecia? Pô, naquela época eu devia ter uns 8 para 10 anos. Cara, não tinha internet. Não tinha nada pra fazer. Só que meu pai ficava com a chave da escola, da biblioteca. Então, qual que era o meu lazer? Eu pegava, meu pai abria a escola e ficava lá na biblioteca, mexendo no computador. Então, foi dali que eu criei esse hábito. E eu vejo que a leitura hoje, ela nos dá muito norte ainda, por mais que a gente tenha tecnologia, mas a leitura, o conhecimento para você empreender, seja na sua carreira, quanto no seu negócio. Sim. Ó, eu sou um pouco contrário ao João. O João gosta de ler livro e tudo mais. Cara, eu não sei nem qual foi o último livro que eu li, não sei nem quantos livros eu li, que não chega a 10 na minha vida. Só que eu busco conhecimento através da internet. Então, assim, eu com 14 anos eu tive meu primeiro computador, meu pai deu o primeiro computador. Dali em diante a gente viu a tecnologia da internet se desenvolver, né? Sempre gostei muito de ler. Ler em sites de notícias, essas coisas. E aí o YouTube, eu falo assim, eu sou um youtuber quase, de ler, de consumir conteúdo, né? E muitos conteúdos diversos, né? Muitos conteúdos bem doidos, né? Por exemplo, o João entrou na minha sala há pouco aí, ó, há uma hora mais ou menos. Diferença de aço e ferro. A diferença da confecção do aço e do ferro. Cara, sei lá por que eu tava vendo isso, mas achei interessante, conhecer qual que é a diferença do aço, do ferro, papapá. Então, assim, eu tenho um consumo muito grande de YouTube, muito podcast através do Spotify. Então, assim, não deixo de consumir informação. É só consumir a informação de uma forma diferente. O livro, pra mim, eu não consigo parar ali. Mas, às vezes, no YouTube, na velocidade 2, e ver um, ver outro ali, assim. Então, assim, eu consigo adquirir muito conhecimento através disso. Eu estudo muito através dessa linha. Às vezes, Google, Facebook, Instagram. Legal. A gente trabalha muito com isso dentro da agência. Eu consigo absorver muito isso através desses canais. E aí fica aberto pra vocês. Né? Porque assim, muitos jovens acompanham a gente no podcast, a gente vem acompanhando. Cada um tem E um as perfil, dicas, né, diferente. Eu acho que o importante é consumir, de fato, conteúdo, independente do formato. Eu sou mais tradicional, gosto do livro, físico, zero tecnológica. Mas cada um tem um jeito, igual na aprendizagem mesmo. Uns prestando atenção em aula, outros estudando, outros anotando e assim por diante. O problema é não consumir o conhecimento. Não absorver o conhecimento. Exato. Eu falo assim, até eu mesmo quando eu tava na faculdade, cara, eu não era referência como aluno, né? Sentava lá no fundão, tal, às vezes encostado na parede e tal, mas assim, o olho fechado, mas o ouvido aberto, atento, entendendo o que tá acontecendo. Tem né? testes psicológicos, cada um sabe a sua forma melhor de aprendizado para identificar. Né? Eu, por exemplo, eu me distraio bastante com o YouTube e com podcast. No livro eu já abro ele, eu já sei que assim, eu vou ler aquele livro por meia hora, 40 minutos. O que não acontece quando eu entro no YouTube, por exemplo. Tô vendo um vídeo, de repente o celular toca, um outro vídeo acende, alguém manda mensagem, eu já me desfoco. Mas é o que você falou, dependendo da forma, tem que... Né? Eu vejo também assim... Tem que absorver, né? Eu julgo que a influência que a pessoa recebe hoje determina muito o que ela pretende ser na carreira dela. Então, quem que você segue, quem que você admira, quem que você segue todos os dias. Porque dependendo dessa sua preferência, você vai receber um estímulo ali que vai te levar para um caminho ou para outro. É isso que eu acredito bastante. Aí é o tal do assunto da bolha social, né? Hoje o próprio YouTube, as redes sociais, ela te mostra aquilo que você gosta de ver. Então, assim, por exemplo, eu gosto muito de Fórmula 1. Cara, eu abro meu YouTube e tem conteúdo de Fórmula 1. O seu, provavelmente, você gosta de Fórmula 1? Não vai aparecer. Eu não gosto, mas não... Então, mas assim, a cara do meu YouTube é diferente da sua cara. E é bem isso que você tá falando, né? Ele vai começar a te entregar aquilo que você gosta. E você vai utilizar o que você gosta? Eu vejo muito conteúdo de tráfego pago, né? Google Ads, Instagram, essas coisas. Aparece muito conteúdo desse pra mim. No entanto, eu vou passando pro time de marketing, vou passando pro mal, vou compartilhando isso. É um conteúdo que eu consumo e que eu sei que eu vou utilizar aqui no dia a dia, no meu futuro, né? Então, acho que assim, aproveitar a tecnologia, a ferramenta do YouTube para absorver esse conteúdo de uma forma
rápida, inteligente e gratuita, né? Você inspira, você tenta ali convencer, mas não dá pra você forçar a pessoa a adquirir conhecimento, a abrir uma empresa, assim, não dá, não tem como, né? Sim. A gente, por meio do que a gente fala, vive, escreve, a gente tenta influenciar. Acho que o nosso papel, depois de um longo tempo aí de estudo, de prática, a gente chega num nível de carreira que é esse, é influenciar. Assim como quando nós éramos mais novos, a gente precisou dessa influência. Acho que esse é o papel que eu comento bastante com quem é amigo e tem empresa. A sua função hoje é de compartilhar aquilo. Ah, mas eu não quero, eu tenho minhas atividades. Mas você está sendo ingrato com o que você teve quando você começou. Com certeza alguém te ajudou. Então é sua função ajudar. Agora, se a pessoa não quer, né? Ela não quer, ela quer ser YouTube, ela quer seguir uma outra carreira, é opção dela, né? Cara, e você falou uma coisa bem legal. Esses dias eu estava conversando com um amigo sobre LinkedIn, né? Aí ele falando assim, João, eu só aceito, né, solicitação de pessoas plenas, sênior, diretores. Quando eu vejo lá que é um estagiário júnior, nem aceito. Aí eu olhei pra ele, exatamente, sabe, essa dor. Falei, poxa, mas por quê, cara? Você não tem nada que você possa aprender ou até ensinar essa pessoa, né, contribuir, com essas pessoas. Né? Eu acho bem legal essa colocação sua, porque realmente é um legado, né, que acho que... É uma troca, né? Constante. Em algum momento a gente vai aprender com alguém mais novo, com menos experiência, e a gente também transmite a nossa experiência para outras pessoas. E a gente tem que enxergar a tecnologia como um meio, né? Não como um fim. Sim. É igual quando a gente fala em empreendedorismo, né? Existe um abismo entre uma ideia e você materializar ela. Com certeza. Que entra também a palavra inovação na nossa conversa. Até vou jogar aqui um paradigma. Quantas pessoas não chegam, principalmente para vocês, e vão chegar aqui pro Hub... Cara, eu tenho uma ideia, quero montar uma startup amanhã. Mas, sabe, não tem um MVP, não tem algo consolidado. Acho que quantas empresas já não chegaram lá, tem boas ideias, mas... E aí? Não tem aquele material, né? Ela, né? Como que... Cara, e ninguém quer estruturar, né? Quer, entre aspas, assim... Pronto. Perder um tempo estruturando, entre aspas, o perder. Mas as pessoas querem algo de fato pronto. Então, eu tenho essa ideia... eu quero transformá-la. Ou até a gente escuta muito, tive uma ideia genial, vou ganhar muito dinheiro. E a gente dá um Google, assim, essa ideia já existe, alguém já está ganhando dinheiro com ela e a pessoa não foi lá e verificou se já tinha ou não. Ou as ideias que não pode contar para ninguém, né? Mas aí você perde a ajuda, né, de outras pessoas, porque, não vou contar, não posso. Eu já recebi algumas pessoas, olha... não contou nem pra mim a ideia, então o que eu posso fazer, né? Nada. Não, eu tenho ideia de fazer um negócio inovador que revolucionar o mundo. É um site que as pessoas vão buscar as coisas e elas vão encontrar as coisas e tudo mais. Google? Não é melhor. Então tá bom. Então beleza, né? Então tá fechado. Mas às vezes esse negócio de querer guardar, de querer esconder, de não compartilhar, às vezes é onde a própria pessoa acaba matando a ideia. Sim. Né? Eu acho que assim, não precisa ter medo da concorrência do próximo. Não. Seu negócio é bom? Você acredita nele? Você acha que ele vai dar certo? Né? A não ser que seja uma loucura, né? Mas acho que segue, compartilha. Às vezes só de entender o próximo, de ver o ponto de vista do próximo, pode te ajudar a desenvolver melhor essa ideia, esse projeto. Não, legal. Eu acho que esse é um desafio, né? Principalmente da nossa região, né? Presidente Prudente, conhecido como uma região pobre, vamos dizer em si, né, onde predomina, né, pecuária, agropecuária, e eu acho que é o trabalho que estamos fazendo, né, com o West Valley, que a gente pode falar um pouquinho aqui, né, Fernanda, Diego. Nós somos uma comunidade, né, que tem como objetivo auxiliar, né, e transformar a nossa cidade de maneira geral. Então, são vários atores unidos com esse mesmo intuito. Então, as pessoas aqui não conhecem o papel de cada ator. Então, temos a Inova, por exemplo. Então, o que é a Inova? Não sei. O que é a Intep? O que a Intep faz? E, por vezes, nós poderíamos ajudar essas pessoas com ideias, com projetos, empreendedores. Então, um dos objetivos é difundir, né, o papel de cada um, mas, entre outros, trazer eventos, comunicar o que temos, o que fazemos, como fazemos e discutir assuntos relacionados a empreendedorismo, inovação, tecnologia. Enquanto comunidade, eu acho que a gente tem o objetivo ali de executar, né? No final do ano, a gente não pode chegar com o sentimento de que, e se pudesse ter sido feito? A gente tem que realizar e se não der certo, a gente fracassou, mas tentando, né? Caiu, mas dando soco.
Então a gente está com esse grupo. Ano que vem a gente tem as ações aí para serem executadas, serão executadas, talvez nem todas, mas algumas sim. E a gente vai tentar colher aí os benefícios no longo prazo desse grupo. E dentro da comunidade tem muita gente disposta, né, querendo contribuir, compartilhando conhecimento, então isso vai ser muito legal. Falando ainda do West Valley, né, que a gente está participando também com vocês, né, eu acho que a ideia é boa, acho que tá todo mundo engajado, Sim. querendo participar, querendo fazer acontecer, lutando por um objetivo em comum, que no final acaba sendo o desenvolvimento da nossa cidade, né, e já falo para vocês pelo grupo que eu tô participando lá, tá? A gente tá a todo vapor, já tivemos reunião hoje, tivemos reunião semana passada, e acho que no próximo encontro nosso em janeiro a gente vai apresentar bastante coisa pros outros grupos, tá? Então, corre que nós estamos na frente. Maravilha. Mas é legal, né? A gente deixar esse legado para a cidade, Sim. né? Para as gerações que estão chegando. Quem sabe não tornar o Vale do Silício do Brasil, do estado de São Paulo, certeza. começar de forma espiral, né? Pô, a gente tem aqui excelentes faculdades, forma-se mão de obra. E Mão de obra qualificada e a gente acaba perdendo, né, porque pra a primeira outras cidades. opção do cara, não, vou trabalhar agora com home office ainda para uma empresa de Curitiba. Pô, quantas empresas de software não tem Prudente? Sim, as empresas Mas, ó, acabam perdendo, Tem né? um ponto bacana nisso aí. Esse ano a Prefeitura de Prudente, através do pessoal da Poluim, né, conseguiu fazer um trabalho de redução de imposto do ISS, que ele caiu de 5% para 2%, né, para as empresas de software. E é um movimento bem interessante. As empresas começam a entender que o órgão público tá engajado, tá esforçado para não perder essas empresas, para que elas não sejam transferidas para outras cidades com imposto menor. Então, Prudente chegou no patamar que, se eu não me engano, é o mínimo que é permitido o mínimo, isso. Pelo ISS. E nada, isso vai voltar a fomentar a nossa região e vir empresas para cá. Isso. E cada vez mais esse mercado tá aquecido, né? Então é um ponto interessante que a gente consegue ver que assim, a cidade também tá interessada em se movimentar nesse sentido, né? Então precisa da colaboração um pouquinho de cada um, acho que a gente consegue fazer acontecer e ser melhor. Não vamos dar muitos spoilers, né? Em breve vocês vão ter novidades boas aí. Sim. Estamos se mexendo. E, cara, é um assunto gostoso de falar, inovação, né? Só que inovação, muita gente atrela ainda a tecnologia, Sim. né? E não é só tecnologia, né? Cara, quantos setores a gente não pode inovar, né? Alimentos, serviços, que não tem tecnologia, mas a gente pode criar algo diferente, né, Diego? Sim, por processos, né? Você pode ali tornar alguma coisa na sua empresa mais rápido, mais barata, mais leve. Isso não necessariamente envolve a tecnologia. Exemplos aí não faltam, que às vezes você diminui alguma coisa, você aumenta, você troca o material. Não necessariamente tem que ter um sistema, tem que ter um aplicativo. Mas como é o que é mais falado pelo assunto estar mais em evidência, né? Acaba ficando a tecnologia como a única estrela, mas não é necessariamente. Eu vi um caso, como chama aquele programa Passa de Manhã, Pequenas Empresas, Grandes Negócios? De uma Isso. vez, há muitos anos atrás, que um cara que fazia pipoca, e era empreendedor e queria fazer algo diferente, né? Pô, mas o que você vai fazer diferente com pipoca? E o cara começou a colocar, ó, você quer pipoca com bacon? É R$1 a mais. Pipoca com calabresa, pipoca com queijo, não sei o quê. Só que ele falou, cara, pôr o bacon, pôr a calabresa, às vezes cai, fica no fundo, né? E a pessoa come a pipoca, mas não sente o gosto do bacon. Aí o cara falou, vou triturar o bacon, vou pôr no sal, vou temperar com sal de bacon. O negócio, ele inovou, não tem, assim, tecnologia, assim, chamar não é muito, né? Mas ele inovou, fez algo diferente, aí falou, vou meter queijo. Sal de queijo. Gastou pouco, né? Gasta pouco. Aí o cara, assim, tem, sei lá, 5, 10 sabores de sal que ele coloca na pipoca e inovou e fez algo diferente. Com certeza o cara vendeu mais, inovou e trouxe algo diferente pra ele. E outra, né? Os outros começam a ver, começam a fazer igual também, né? Esse case da pipoca é interessante porque daí ele foi agregando, né? Então, tinha palito de dente no saquinho, tinha fio dental. Então, ele trocava cartão fidelidade, ele trocava de uniforme diretamente, ele virou palestrante, de Curitiba. Acho que faz anos que eu vi. Valdir. Eu não lembrava. E a inovação, ela tá relacionada à experiência, ao meu ver. Né, você trazer uma nova experiência para o consumidor, trazer benefícios, não necessariamente algo novo ou somente relacionado à tecnologia. Então, quando a gente pensa em cases conhecidos, Uber trouxe uma experiência diferenciada,
O Zé VIP. É outra experiência. Diferenciada. Então, poxa, meu carro tá sujo. Hoje eu cheguei aqui, eu vi o carro na frente e falei, olha, se meu carro tivesse organizado, que tem uma bicicleta dentro, não dá. Eu ia perguntar para os meninos. Mas às vezes a gente não tem tempo de parar, levar o carro. E se a gente consegue pelo celular, a pessoa vai até onde você está. Você está lavando o carro, mas é uma experiência diferente. Então, deixa eu te contar uma do Zé VIP. Seu carro pode estar bagunçado, que os meninos vão arrumar o seu carro, tá? Vão pôr numa sacolinha o que é lixo, na outra o que é pertence seu, para que você organize depois, vão deixar em cima do banco. E esses dias a gente teve um caso bem interessante. Tem uma moça aqui que a gente conhece, ela pediu... Ela havia perdido o celular dela, já tinha acho que quase uma semana. Meu Deus. Não encontrava o celular dela, daí acabou a bateria e dentro do carro e perdeu. Não revirou o carro, não achou. Os meninos foram lá, foram lavar o carro dela. Na hora que terminou a lavagem, ele falou, olha, a gente encontrou um celular, tá em cima do banco, tá aqui, ó. Não sei o quê, já tava sem bateria. Ela falou, meu... E os caras encontraram e deixaram o celular lá e falaram assim, meu, ó, tá aqui o que você perdeu. Todos os seus pertences, tá tudo aqui. O lixo tá ali. Você entendeu? Então, assim, Não é desculpa o carro estar bagunçado. A gente dá um jeito nisso também, você entendeu? A gente não tem desculpa mais pra andar com carro sujo. Não tem desculpa. E se tiver com cheiro ruim e tudo mais, a gente vai ter até cheirinho agora. Vai ter outros serviços aí que a gente vai agregar já nesse serviço. Eu sou um cara um pouco conceitual, né? Eu gosto dos conceitos da coisa. Pra mim, a inovação, conceitualmente falando, ela tem que cumprir um dos dois requisitos. Ou agrega receita para a empresa ou diminui custos. O que foge a essas duas finalidades, a pessoa é criativa. Então, ela pode ser criativa sem ser inovadora. Como? Ela dá uma ideia que não reduz custo e nem aumenta a receita. Então, esse conceito eu gosto de sempre falar para as empresas, disseminar para os funcionários, para que as ideias que eles sugerem, eles têm que cumprir um desses dois. Então, se você está agregando algo no seu aplicativo, uma dessas duas finalidades, para ser considerado uma inovação, ele tem que cumprir. Porque senão você é criativo, mas a criatividade pura e simples, ela não paga a sua conta do funcionário e tudo mais, né? Eu acho que esse nosso do Zé VIP, ele consegue reduzir custo. Você imagina assim, você mora no ponto A da cidade, trabalha no ponto B. E no meio do caminho, você precisa levar o seu carro até o Lava Jato. O Lava Jato vai pegar você, vai te levar até o ponto B onde você trabalha, com o seu carro, vai voltar com o seu carro até o Lava Jato, lavar, vai passar a manhã toda lá, depois ele vai te buscar e você vai trazer ele. Então, assim, olha o quanto você andou nesse trajeto, olha o preço da gasolina. Sim. E o Zé VIP não, eu vou aonde você estiver. Você vai ficar ali em torno de 1h30, 2 horas, é o tempo hábil pra gente conseguir fazer a lavagem aonde você estiver. Você não gastou com isso e você ainda diminuiu o risco de um acidente. Porque se por acidente o lavador quebrar o seu retrovisor, quanto custa um retrovisor de um carro? Né? Se acontecer alguma coisa, custa caro, né? Então, assim, o Zé VIP a gente vai lá, faz o serviço, entrega em 1h30 e, assim, é agendado o horário. Então, você não precisa ficar a manhã toda. Então, assim, a gente economiza seu tempo, fora a questão do dinheiro e tudo mais. E a sustentabilidade. O Lava Jato gasta lá 1 milhão de litros de água, o Zé VIP tem lá uma delimitação. 35 a 40 litros de água que a gente leva no reservatório. Eu digo mais também no sentido, assim, de você propor algo ali, o cheirinho, né? Pra que você vai propor o cheirinho pra sua empresa? Por que você tá propondo? É pra agregar receita. Agregar receita. Essa é considerada uma inovação dentro do seu negócio enquanto você é dono. Então, as coisas funcionalidades, né? A gente falando um pouco mais técnico, funcionalidade, quando você faz reunião com o seu time, com a sua empresa, quando você tem as suas ideias lá no seu quadrinho de ideias, o que eu vou implementar hoje, na minha opinião, tem que estar considerado que vai gerar receita ou reduzir custos. São as prioridades. É assim que a gente trabalha lá, por exemplo. O que não for atrelado, a gente vai fazendo conforme vai sobrando tempo. Mas se o tempo está escasso, o dinheiro está curto, a gente investe naquilo que vai retornar. Né? Mas acho que o que é mais preocupante hoje é o lance da cultura das empresas. Porque muitas empresas acham, vamos fazer uma reunião sobre inovação, acho que é algo meio secundário. E se a gente pegar na nossa região mesmo, fala uma indústria da nossa região que tem lá um responsável por inovação ou um departamento de inovação. Você conta nos dedos. Então, por mais que a empresa seja tradicional, se ela não passar por esse processo de mudança e inovação, vai ficar para trás. Vai chegar um cara que vai criar algo melhor. E quando a gente fala em empreendedorismo, não é ficar criando algo novo, não é melhorar o que já existe. Exato. O que já existe. Eu penso assim, a inovação vem de pessoas que têm a mente aberta. Se você estiver disposto a mudar ou a qualquer tipo de mudança, você já tem um pé na inovação,
no empreendedorismo. Agora, se for muito metódico, muito, só tem que ser desse jeito e não dá para mudar, é difícil. Você vai matar a inovação dentro do seu ambiente de trabalho, né? Tem que estar sempre disposto a ouvir, a entender. Logicamente que nem toda ideia é uma boa ideia. Às vezes tem algumas maluquices no meio, tá? Mas são poucos, vocês estão na área, talvez vocês já viram, presenciaram também. As pessoas querem mudar quando alguma coisa apertou. É o prejuízo que está aparecendo. O concorrente que chega. Chegou. Dificilmente, assim, pouquíssimos os casos eu vi que a empresa tá bem, tá redonda, tá crescendo, contratando, eu quero mudar. É difícil isso acontecer e é uma pena, né? Uma pena. A maioria dos casos são esses. Tô visualizando o cenário, a coisa tá feia, mandei 2, 3 embora, não tô pagando as contas, eu preciso mudar. Mas aí, alguns casos já foi tarde. Mas eu acho que o verdadeiro empreendedor é aquele cara que nunca tá 100% satisfeito, né? Isso. Eu falo isso porque, assim, eu e o Mal, a gente nunca tá 100%. Pô, a agência tá lá, tá indo bem, tá super bem. Cara, mas eu queria ter algo novo. Eu que sofro com isso. Aí apareceu a oportunidade do Hub. Criamos o Hub com outros 2 parceiros nossos. Aí a gente montou a sala de podcast, cara, dá pra usar esse espaço pra fazer outra coisa. Outra coisa. Agora, e-commerce. Pô, a gente podia ter um e-commerce, podia ter algo diferente. Você entendeu? Então, assim, a gente nunca... Poucos, viu, Diogo? Isso é pra poucos, não é fácil, perguntaram não. pra mim esses dias, né? Qual é o limite da inovação? Puxa, eu parei e pensei, assim, pra mim, o limite da inovação é o seu limite físico. Porque você, todo mês, criar algo novo, o seu corpo sente. Você vai começar, às vezes, né? Coisas, sintomas mais leves. Seu cabelo cai, você engorda. Por isso a gente tá ficando sem cabelo, né? Eu tô ficando gordo. Familiar, você começa a ter problema com a sua esposa, com o seu filho. Você começa a ter problemas entre as pessoas da sua equipe. Às vezes você cobra demais e nem todos rendem aquilo que você quer. Então, o limite da inovação, na minha opinião, é o seu limite fisiológico. O seu corpo chega um momento que você não aguenta e nem todos aguentam também. Enquanto aguenta, pau na máquina. Isso aí dá um corte, hein, cara? Essa frase aí dá um corte, ficou legal, realmente, né? E tem muito sentido, né, Fer? Com certeza. De fato, assim, inovar é bastante difícil, né? Quando a gente pensa em criar algo novo, mas eu concordo muito com o que o Diego trouxe da questão de gerar receitas ou diminuir custos, né? Para que a inovação de fato aconteça. Mas nós, enquanto pessoas que consumimos produtos ou serviços, quando vem algo novo, a gente está disposta a pagar por isso. E hoje, assim, você fala, Fernanda, por que você compra em X lugar? Eu falo, eu compro porque essa pessoa atende um problema que eu tenho. Às vezes não tenho tempo, eu não tenho tempo para ficar rodando o carro, então vou comprar num lugar que tem estacionamento, num lugar que, pensando num exemplo de roupas, sabe basicamente o meu estilo, que quando chegar algo que eu gosto, me manda uma mensagem, numa loja que talvez tenha um bolo. Mas isso, para a empresa, talvez gera um impacto, né, pensando em custos, mas ela consegue cobrar mais caro. Então, esse impacto aí é transformado em receita. E eu, enquanto consumidora, estou disposta a pagar por isso. E tem um porquê, né? O comportamento do consumidor cada vez mais tá tecnológico e vem mudando. Poxa, vamos pegar aqui nossos pais. Nossos pais são clientes fiéis. Com certeza. Não, corta cabelo, mesmo cara, mesma pizzaria, mesmo mecânico. Onde que nós vamos? Pô, onde o aplicativo avisou, onde tem um cashback, onde você viu um logo mais descolado, onde o cara tem uma mesa de sinuca. Cara, é isso. A gente busca benefício, né, de certa forma. E a pandemia também, ela antecipou algumas tendências. Então, hoje as pessoas, elas estão mais tecnológicas, né? Eu brinco até que o meu pai, ele deve ser 5% tecnológico, mas recentemente ele falou para mim, Fernanda, cancela a assinatura do jornal. Aí eu questionei por quê, assino o jornal há anos. Ele falou, não, porque eu vejo tudo na internet, né? E assim, ele ainda não é uma pessoa que tem Instagram, Facebook, mas diariamente ele abre ali o site e acessa essas informações, consome. Então, o jornal ali físico para ele já não faz mais sentido, né? Então, tudo está mudando. E aí, falando da pandemia, antecipou alguns cenários e eu creio que as empresas, elas já estão, mas muitas terão que, de maneira rápida, mudar aí o comportamento, né? A forma de, talvez, inovar para que elas consigam se manter, sobreviver. Você falou uma história interessante do jornal, né? Há uns
15, 16, talvez 17 anos atrás, eu e o Mal trabalhava numa outra empresa, né? E lá naquela época trabalhava um outro cara com a gente, o Mário, e ele fazia parte comercial e tudo mais. E aí um dia ele chegou num cliente dessa empresa, né? Falou assim, não, meu, o jornal daqui uns anos vai desaparecer, não vai mais existir, vai ser tudo no tablet, você vai pôr tudo o dedo assim, vai mexer em tudo. O cara falou, isso aí nunca vai existir, cara, isso é coisa do futuro, isso é coisa de filme e tudo mais. E aí você fala assim, eu nem sabia que tinha jornal ainda por assinatura. Porque você consome tudo com um toque na tela. Você toca na tela, você consome o tipo de conteúdo que você quer, né? E a hora que você falou, comecei a lembrar assim, meu, tem uns 15 anos atrás, mais, 17 anos atrás, a gente viu essa frase, viu um amigo nosso de trabalho, tava com a gente, o cara falando isso, a gente já sabia que isso ia acontecer, só que a grande maioria das pessoas não acreditavam. E quem acreditou, o jornal que mudou, que naquela época investiu, que virou digital, que foi para esse caminho, conseguiu sobreviver. Aquele que não conseguiu mudar, fazer essa migração, hoje acho que passa por dificuldades. A lista telefônica, né? Eu acho que é também um modelo, assim, que ficou para trás, mas as pessoas que souberam reinventar no sentido de conectar, porque hoje uma lista telefônica, ela conecta, né? Pessoas, enfim, empresas, mas não é naquele formato que acontecia antes. Eu aposto que se você abrir uma lista telefônica ali atrás do escritório, eu quero ver quem consegue não achar acha. um número. A pessoa vai passar a tarde inteira e não consegue achar, não entende como funciona. Eu acho legal que grande parte da agência aqui, que é uma geração nova, nunca deve ter pegado uma lista telefônica, já começa por aí. E detalhe, né? Essa geração não gosta nem de falar no telefone, não né? gosta, é extremamente texto digital. A gente quer tudo na palma da mão. O cheque é um exemplo. O Diego postou, acho que foi até o meu sobrinho, no caso, que falou, mas o que é cheque? Foi uma criança vendendo uma atividade lá do Inova Kids, ela foi oferecer um produto pra mim, eu falei, o tio só vai comprar se você aceitar cheque. Ela falou, mas o que é cheque, tio? Mas pizza sabia, né? Mas você vê como que é? Eu tô construindo minha casa agora, daí eu fui fechar um móvel planejado e tudo mais. Fechou o valor e tal, tudo mais. Eu falei, e como se faz? No cartão, no Pix agendado? Ele falou, não, no cheque. Eu falei, cara, mas só cheque, não tem outra forma? Não, no cheque. Eu falei, sabe o que é? Eu não tenho cheque. Ele falou, não, mas vai no banco, você aqui. Eu falei, cara, vai no banco? Olha, duas coisas que assim, não existe mais na minha vida. Aí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, você tem cheque? Ela falou, tenho. Eu falei, vou pegar o dela, né? Beleza, aí ela assinou e tal. Quem falou que eu lembrava como preencher um cheque? Eu cheguei na frente do cara assim, eu parecia uma criança. Como que é que preenche um cheque? Predatada ainda, né? Eu não sabia, eu mal lembrava como preencher um cheque. Você entendeu? Olha que dificuldade. Um negócio que, no meu ver, assim, pra quem vive tecnologia, morreu há 10 anos atrás. Até as agências bancárias hoje são poucas que aceitam depósito de cheque. Já só tem pra essa... ver como tá mudando, né? Você consegue fazer ou pelo aplicativo, ou, por exemplo, um banco que eu utilizo na empresa da minha família. Às vezes eu preciso depositar um cheque e eu só consigo na agência Centro. E tem outras agências próximas a mim, mas não deposita cheque. Diogo, eu queria voltar um pouco na história que você contou do jornal lá. Também lembrei da outra teoria, né? Dentro da inovação tem a teoria da mudança, da resistência. Ela tem fases, várias fases, né? Uma delas, por exemplo, é a negação. É você propor a mudança e as pessoas falam, não, pra quê? Tá bem assim, não vai precisar e tudo mais, isso não funciona, isso não vai dar certo. Isso não vai acontecer nunca. Né? Isso aqui, você tá louco, você é doido. Essas frases são típicas dessa fase. Aí vai passando pela fase, a fase da aceitação, até que a pessoa começa a entender que realmente a mudança é necessária, que viu sentido, até ali a fase final que ela fala, puxa, como que a gente nunca teve isso antes, né? Então essas frases, essas expressões, ela dentro da teoria, elas acontecem, elas são verdadeiras e é isso mesmo. Exemplos não faltam. A mudança é uma coisa interessante, né? Porque é o desafio da empresa a ensinar as pessoas sobre a mudança. Por exemplo, instituições bancárias. Teve uma empresa aqui prudente, não, do segmento bancário, tirou todos os caixas presenciais, deixando só caixa eletrônico. Aí minha mãe, agora? Você vai ter que aprender. E eu acho que esse aprendizado é um desafio hoje. Dentro da inovação, acho que a fase da negação ali é a pessoa que não está disposta a passar por esse risco, a inovação não vai adiante, né? Você dá um exemplo lá do Cowork. O Cowork é livre acesso, não precisava fazer nenhum cadastro e nada. E a gente colocou uma catraca para fazer testes, para regulamentar a entrada lá. A primeira atitude das pessoas é bombardear. Para que isso? Não tem necessidade, eu vou ter que fazer check-in.
Então, quem propôs a ideia, o gestor ou funcionário, se ele não tiver ciente de que ele vai levar pedrada, ele desanima e às vezes uma ideia promissora, seja um processo ou alguma melhoria na empresa, ela naufraga. Então é importante assim, quem ouve, quem escuta, você vai levar pedrada Tá na pronto sua pra ideia, levar porque é porrada. mudando. Ninguém, o ser humano não quer mudar. Não quer mudar, né? A né? teoria lá, desde pré-histórica, o ser humano ele não quer Mudar mudar. dá trabalho. Não. Galera, putz, que bacana. Que legal. Nossa, a gente tinha assunto aqui pra Tem muito falar, assunto. né? O dia inteiro, mas, né? Entramos aqui nas considerações finais, né? Falamos de inovação, empreendedorismo, histórias, né? Conectamos vários outros assuntos. E eu queria deixar aberto aqui as considerações finais do nosso bate-papo. Fer, as damas primeiro, por favor. Olha, gostei muito, que papo bacana. É sempre muito gostoso, né? Falar de empreendedorismo, inovação, tecnologia. Tive uma aula aqui com o Diego, conceitual, mas que legal a gente se aprofundar, né, nesses assuntos. Hoje as empresas, elas não vendem mais produtos e serviços, de fato elas precisam vender experiências, benefícios. Pensando em Presidente Prudente, região que é a cidade onde a gente está inserida, nós temos muito potencial de atrair, de reter empresas profissionais. Nós temos um longo caminho aí a ser traçado, mas vemos que hoje existem muitas pessoas, né, com vontade de fazer acontecer. Então, eu acho que isso é muito importante. Começar também a trabalhar o empreendedorismo com crianças, isso eu acho muito legal. Eu até falo por mim, no caso, como professora, mas eu fico muito feliz. Na semana passada, eu tive uma experiência que, a convite do Diego, até agradeço. Foi muito legal. Ele me Diferente. convidou para fazer, né, o Inova Kids com oficina de empreendedorismo. E quando ele perguntou, alguém trabalha com empreendedorismo para crianças? Aí eu falei que eu trabalhava, mas as crianças, elas tinham 15 anos, né? Quando eu olhei 8 anos, eu falei, meu Deus do céu, né? O que eu vou fazer com criança de 8 anos? Mas a gente percebe, assim, que são crianças já muito desenvolvidas, que têm muito conhecimento e é uma geração promissora. Sim. Então, nós temos que trabalhar, nós temos que falar. Um dia eu ouvi um amigo falando, nossa, que chato ser criança hoje, né? Ouvir sobre empreendedorismo. Mas é isso, né? Nós, de fato, enquanto pais, professores, profissionais, temos que impactar e falar sobre esses assuntos. Pensando em carreira, é importante que a gente consiga identificar oportunidades para abrir empresas, né? Que o empreendedorismo ele está fortemente associado a ter empresas, a abertura de empresas, mas também para desenvolver a nossa carreira dentro de outras empresas. Fechou. Pessoal, da minha parte, agradecer aí o convite e parabenizar a iniciativa de Legal, vocês, né? isso. Estamos aqui trabalhando, mas quando a gente se diverte, a gente nem vê a hora passar. Eu também queria deixar um recado, assim, de admiração por todos os empreendedores, Maurício, Diogo. A gente que não é empreendedor, para mim só me resta admirar, porque não é fácil, né? Você gerar uma receita, você pagar custo de funcionário. Então, pra gente que é colaborador e tem ali um sonho, né, de ter o seu negócio próprio, a gente tem pessoas como vocês que estão aí assistindo, estão compartilhando aqui, pessoas como inspiração. Então, parabéns aí pelo negócio de vocês. E a gente vai trabalhar forte, né? Enquanto tiver saúde para isso, para que o nosso ambiente aqui floresça. Né? Não pode ser bom para 5, para 10, para 15. Ele tem que ser bom para muita gente. Sim. E a gente percebe que ele tem muito a melhorar. Enquanto a gente tiver saúde, a gente vai brigar por isso. Gerar resultados, né? Você Para fala todos, isso. né? Porque Ó, não adianta. já né, vou falar pra também. você já é empreendedor, você tá ajudando, vocês, né, os dois, né, já estão ajudando a cidade a se desenvolver. Por mais que às vezes não sejam empresários no momento, já são empreendedores que têm ajudado, cada um na sua função, o desenvolvimento da cidade e de N outras empresas. Só de você ajudar a empresa a se desenvolver, a crescer, uma startup, dar o primeiro passo, eu acredito que isso já é muito de empreendedorismo, né? E empreendedorismo é um pouco de cada coisa, você vai ver um pouco de cada um, né? Então acho que parabéns. E eu gostei bastante da sua frase. Gerar lucro ou diminuir... gerar Lucro. receita ou diminuir custos. Ambos dão no mesmo resultado. Aumentar o lucro. Se você diminuir a receita, aumentou o lucro. Se você aumentar a receita, aumentou o lucro. Então é bem bacana, acho que esse é o caminho mesmo.
No final de precisa trabalhar. pagar a conta, né? No final o boleto vai A chegar. matemática é chega, lógica, né? Beleza, obrigada, pessoal. Acho que é isso, né? Muito Gente, bem. Muito Valeu pela bom, visita legal. aí. Em breve voltaremos com mais novos podcasts. Com Opa! certeza, já estão convidados para os próximos. A gente vai abrir agora uma série de temas, tá? Esse é o primeiro Que para quem está legal. nos assistindo. Mas fica aqui meu carinho e agradecimento aí de todos os participantes do nosso primeiro O2 Hub Podcast, né? Onde nós vamos fomentar bastante empreendedorismo, temas diversos e etc. Galera, compartilhe, ative o sininho, né? A frase clichêzão, É né? verdade, Não posso perder isso, né? Mas compartilhe. Marque aquele colega que tem uma dúvida, né? O que é empreendedorismo? Como eu posso começar? Que a gente tá aqui, assim, não é nem por obrigação, mas é por amor e paixão por aquilo que nós fazemos, que é realmente fomentar algo aqui na nossa região e acho que a gente considera-se como semeadores, né? A gente conhece o Oeste Vale, que vocês vão ouvir falar muito, a gente está preparando o solo. Plantar a semente, nós vamos colher com certeza daqui a Com alguns certeza. anos. Galera, valeu. Valeu. Até o próximo episódio. Até. Valeu.